nasci numa família que, tipo assim, a religião era evangélica, mas Uhum. que não necessariamente tinha aquela coisa de eu tenho que rezar, eu tenho que ir pra missa, eu tenho que me conectar com algo maior. Era uma coisa do tipo assim, eu tenho porque precisa ter. Né? Não existia esse questionamento. Era basicamente a vida é essa, você trabalha, você arruma seu dinheiro, em algum momento você casa, sai de casa, vai tocar sua vida, né? Esse é o padrão que eu cresci desde sempre. Então, meus amigos do futebol, meus amigos da escola, era tipo assim, tá, irmão, e aí, o que que a gente vai fazer no final de semana? Qual é a janta? Qual que é a festa? O que que vai rolar, tá ligado? E aí eu com 16, 17 anos ali, era essa a minha vida. Era tipo, pô, qual que vai ser a próxima festa? O que que a gente vai fazer no final de semana? Era aquela coisa muito do material, do carnal, do tipo assim, cara, não faço a menor ideia do que é a vida, do que eu só tô indo, né, com o fluxo, assim. Isso era como que eu vivi até os meus 17 anos, ali até o final dos meus 17 anos, aonde em uma dessas festas, né, em um dia, num final de semana desse que a gente tava numa festa, fazendo festa, eu sofri um acidente de carro, né, eu e mais duas pessoas, aonde nesse acidente de carro aconteceram coisas que não tem como você desver, que não tem como você viver normalmente depois que você vê aquilo. E até então, Christian, só pra, tipo, te contextualizar, eu era ateu, mano. Eu já tinha esse questionamento dentro de mim. Eu acho que tem pessoas que meio que já nascem com esse questionamento, né? Só que não necessariamente pro autoconhecimento ou pra espiritualidade, mas é um questionamento meu próprio, da minha personalidade. Eu sempre fui muito, muito questionador. Então eu tinha muita treta dentro da família, assim, no sentido, pô, eu acho que isso aqui tá errado, essa religião não faz sentido, isso que vocês fazem não faz sentido, porque as coisas não faziam sentido pra mim. O jeito como a gente e a maior parte das pessoas vivem não faz sentido pra mim, entende? Não fazia naquela época. Então eu já Uhum. me questionava pra caramba. E aí depois desse acidente que eu tive, cara, toda aquela minha ideia de Deus não existe, de ateu, de a ciência não explica, meio que caiu sobre terra, porque eu vivi uma experiência sobrenatural, algo que não é necessariamente explicado pela ciência ainda, né? E aí nesse acidente, para te contextualizar e as pessoas entenderem, a gente meio que bateu o carro e esse carro ele capotou várias vezes. Papo de tipo umas 5, 6 vezes esse carro capotar, a gente bateu numa curva e a parte de baixo dessa curva era tipo assim, tinha uma casa mais longe e tinha uma rua secundária que dava acesso à casa, só que era uma descida, era papo de uns 3, 4 metros de altura entre a rua principal que nós estávamos e onde é que o carro foi parar. Então, nesse processo, o carro ele caiu de bico, assim, na rua lateral, e ele começou a dar umas voltas de lado e caiu com as rodas pra cima, mano. E por, Caramba. e por que eu tô te falando isso, cara? Porque eu vi tudo acontecendo. Eu, Uhum. tá ligado? O que que é? Tipo, eu vi a coisa acontecendo. O Uhum. carro ia bater e no momento que ele bateu, eu já percebi, tá, ok, a gente vai bater, não tem como evitar isso. E sempre, irmão, todas as coisas que já aconteceram na minha vida nesse sentido de quase morte, dessas paradas meio bizarras que já aconteceram várias vezes comigo, o tempo para pra mim. É engraçado, Uhum. cara, eu não sei explicar. O tempo congela. E eu entro num estado tão tranquilo, tão tipo assim, ok, eu tô sobre consciência no tudo que tá acontecendo, cara. É muito bizarro. Tipo uma super consciência, né? Que Não ativa sei, nesses mano. momentos por algum. Por algum motivo, velho. Já É. aconteceu umas 3 vezes, assim, de eu entrar no. De quase dar merda na minha vida e eu passar por esse processo. E nesse bagulho do carro, cara, nesse momento, eu entendi isso. E na primeira embicada que o carro deu, cara, eu senti duas mãos, assim. Não é que eu senti, eu vi, até hoje eu lembro das mãos entrando, assim, os braços, né? E eram braços negros, assim, provavelmente era um ser que se materializou, né? Um braço mais escuro. Não sei explicar direito, não era tipo luz, como as pessoas, não, é branco, não sei o que, luz. Não, era Parecia tipo ser algo meio material meio mesmo. material, mano, meio material. Tipo, como se fosse um braço de uma Físico. pessoa. Isso, é. E aí me segurou, tá ligado? E, cara, eu vi assim o carro batendo, girando, e eu tava ali parado, mano, acrocado, no meio, voado. Era como se eu tivesse saído do meu corpo e visto o que tava acontecendo, tá ligado? E aí o Ah, carro girando, os vidros passando pelo meu corpo e eu sem entender nada, tá ligado? Tipo assim, essa visão, ela ficou clareando depois de um tempo na minha cabeça. E aí eu lembro das pessoas batendo e tal, o carro girando, eu parado no meio. O carro girando e eu tava paradinho, mano, no meio. Era como se eu tivesse acrocado assim no meio, uhum. toda aquela parada acontecendo. E aí o carro cai, ele fica com as rodas pra cima, e no que o carro cai, eu caio depois. Dá um Meu delay. Deus, mano. O carro tá parado, e aí eu tô ali flutuando, e de repente eu meio que volto pro corpo, sei lá o que aconteceu, e eu Não, caio. incrível. E aí aquela coisa sai, tá ligado? Some, assim, aleatoriamente, e eu caio, e eu tô
extremamente consciente, eu pego meu celular, ligo a lanterna, ajudo a pessoa que tava no banco da frente, né? Ela tava no banco da frente, ela tava toda com a cara cortada por causa dos vidros ensanguentados, eu ajudo ela a tirar do carro. O motorista, cara, veio parar no banco, tipo, assim, ele veio parar com a cabeça no porta-malas, assim, cara, pra trás, sacou? E aí eu olhei e tal, eu meio que fui encostando nele pra ver se ele tava vivo, daí eu vi que ele começou a respirar, assim, fazer um barulho, eu saí correndo pra rua, e, cara, no que eu saí pra rua tava vindo um carro, mano, tipo, de madrugada, aleatório. Aí eu pedi ajuda e tal, enfim, a gente conseguiu ir pro hospital, e eu não me machuquei em nada, mano, assim, tem uma foto minha que eu só tenho um arranhãozinho aqui, assim, que foi depois que eu bati, que eu caí depois, tá ligado? E foi o Uhum, arranhão que ficou nas minhas costas, assim, era uma marca de uma batida. Tipo, cara, uhum. aleatório. E essas imagens, tudo isso que eu venho falando pra ti, cara, ficou claro, não no momento exato. Veio vindo os flashes das coisas e eu fui montando o quebra-cabeça, né? E aí, cara, pra contextualizar os braços, quando eu tava no hospital e tal, tipo, tava vindo embora do hospital, eu falei, caralho, mano, eu sei o que me salvou. Olha como Deus, né, a energia se provou, né, que é o que eu acredito hoje, né, se provou pra mim. Porque, cara, eu não tinha religião, não tinha nada, mas eu sempre andava com um santinho de Nossa Senhora Aparecida. E Nossa Senhora de Aparecida é um santo que normalmente é representado preto, né? Com a cor preta, ela é pintada preta. E, cara, é a única santa coisa que eu tinha uma ligação que eu não sei explicar da onde veio. Eu sempre andava com um cartãozinho que sempre ficava na mochila. E a mochila tava no porta-malas do carro, naquele dia, né? E ela sempre ficava lá. Até hoje eu tenho algumas coisinhas assim de escapulário, coisa que eu deixo dentro da mochila que eu, quando eu for sair, eu gosto de trazer comigo. É uma coisa que eu trago desde criança, só que eu nunca tive religião. Eu não Uhum, acreditava necessariamente nisso, mas ela tava lá. uhum, Alguma coisa sempre fazia com que eu levasse aquilo, cara. E quando eu voltei pra casa, o carro ficou lá e tal, eu me lembrei disso. E eu falei pro pessoal, falei, cara, vocês podem abrir aquele porta-mala, tudo que tá lá vai estar intacto. Tudo que tá naquele porta-mala vai estar intacto. Que tava minha mochila, tinha um rádio, tinha um monte de coisa dentro daquele carro, do porta-malas daquele carro. O carro, irmão, não sobrou nada, deu perda total, tipo, foi pro ferro velho. Tipo, não uhum. tinha como recuperar o carro, de tão fodido que ficou. E, cara, dito e feito, um dia, dois, três depois, assim, quando eu consegui pegar minha mochila de volta, o porta-mala tava intacto, mano. Tudo que tava lá não tinha dado problema nenhum. E aí que eu me liguei, a minha mochila tava lá, e aí no que eu fui falar, cara, deixa eu ver, porque alguma coisa me disse, irmão, alguma coisa, tipo, eu tinha uma Aham. sensação de que aquela cartinha que eu carregava por anos dentro daquela mochila não ia estar lá. E quando eu botei a mão, ela não tava lá, irmão. E ela ficava fechada junto. Todas as pedrinhas que eu tinha, o escapulário tava lá. Mas a imagem de Nossa Senhora Aparecida não tava, mano. E era a única coisa que, tipo assim, eu tinha certeza. Eu pensei, Meu mano, ela se Deus. materializou ali, me salvou da maneira que eu conseguia entender, pra eu conseguir raciocinar, porque era o que eu carregava comigo. Então, se fosse daquela maneira, eu ia conseguir me questionar, porque se não fosse daquela maneira, talvez eu não me questionasse. Eu sou uma pessoa extremamente racional, então é muito difícil pra eu acreditar nessas coisas. Eu preciso Uhum, ver pra crer, né? Eu preciso ver pra crer. Até então, se eu não tivesse visto aquilo ali, eu provavelmente até hoje não teria, tipo assim, né, acreditado naquilo. uhum. E foi isso aí, cara. Daí depois desse acidente, depois dessa loucura toda, a minha cabeça meio que ficou quebrada. E aí eu fui fazer terapia holística, fui buscar ajuda profissional pra entender o que tinha acontecido. E aí eu tinha 17 para 18 anos, né? Um mês depois do acidente ali, mais ou menos, eu fiz 18 anos. E aí, cara, dos 18 anos até agora, eu tô tentando ainda entender tudo essa coisa, né? Claro que hoje eu já consigo ter uma visão diferente, eu consigo entender um pouco mais e dentro das minhas crenças eu consigo entender o que aconteceu e o porquê de ter acontecido, né? Mas olha só, tô com quase 25 anos, então já fazem aí quase 8 anos, assim, 7, 8 anos aí de que, 18, 20, 23, não, fazem 5, 6 anos, na verdade.